Uma venda e uma produção de servidor onde tudo que podia dar errado, deu. Uma tarde completamente maluca e quando menos se espera, eu estou dentro de um ônibus, numa sexta-feira à tarde, com um servidor no bagageiro, a caminho do interior de Minas Gerais. Essa é uma das aventuras mais malucas que a InforPro já passou para entregar um equipamento. Oi turminha, Davi Dias falando aqui. E olha, hoje eu tô com pena do editor que vai fazer esse vídeo, porque, cara, a história é tão maluca e tem tantas vezes e reveses que o editor vai penar para colocar tudo em ordem para entregar um vídeo coerente para vocês que estão assistindo agora. Mas vamos lá, tudo começou com uma venda de servidor normal que aconteceu próximo de uma terça-feira. E ele precisava que eu entregasse esta máquina para ele no sábado. O equipamento ia ser entregue em Montes Claros, Minas Gerais, que é aproximadamente 5 horas de carro depois de Belo Horizonte para quem sai de São Paulo. Dá uma viagem de carro de aproximadamente 13 horas de carro. Era uma terça-feira e a cronologia para isso era perfeita. Fechava a máquina na terça, produzia e testava na quarta, preparava e enviava na quinta e em 2 dias estava lá. Porém, o cliente foi muito enfático em dizer que essa máquina precisava estar no sábado sobre qualquer circunstância e nenhuma falha poderia acontecer. Como correios atrasam, transportadoras atrasam, optamos por cobrar um pouco a mais e a gente levaria essa máquina por carro particular. Entenda-se, Davi bota o servidor no porta-malas e dirige 13 horas até lá. Lembrando que eu tinha uma reunião muito importante na segunda-feira, então eu tinha que estar de volta na cidade, pelo menos na noite de sábado ou na manhã de domingo, para poder descansar, para não entrar na reunião de segunda-feira igual um zumbi. A cronologia até aí tá perfeita. Quinta-feira eu saio, pego a estrada parando e tranquilo por 16 horas mais ou menos. Chego na quinta à noite ou na sexta de manhã e entrego o equipamento, descanso, durmo um pouco, pego a estrada de volta. Sábado eu estou na cidade ou no domingo de manhã, descanso, reunião na segunda. Tudo certo. Mas quem falou que a vida é fácil? A máquina não ficou pronta na quarta-feira, porque na quarta-feira começamos a ter sérios problemas no hardware. Os testes foram apresentando problemas e mais problemas de forma inesperada e a filosofia da InforPro é melhor que a máquina dê problema na nossa bancada do que na produção do cliente. Então a máquina não ia sair enquanto ela não estivesse perfeita. E assim entramos na quinta-feira com a máquina com problemas crônicos na bateria da controladora RAID, na controladora RAID, nos HDs. Não dava para entender, mas tínhamos que resolver. E não tínhamos muitas dessas peças mais em estoque. Foi aí que nós pedimos para um fornecedor de muita confiança entregar essas peças para a gente em regime de urgência para que a gente pudesse montar e liberar a máquina. A máquina já seria liberada então na quinta-feira. E na quinta-feira ainda dava para tentar ir de carro, mas ia ficar um horário bem apertado. Já tínhamos que pensar em alternativas. Mesmo assim, perdemos a quinta, porque o nosso fornecedor de confiança não conseguiu entregar as peças com o nível de qualidade que ele sempre entrega. Não, ele não é um fornecedor ruim, é um ótimo fornecedor. Só que justo nesse caso, aconteceu algumas exceções que nunca acontecem. E assim termina a quinta-feira com a máquina que já deveria estar na estrada, ainda na bancada da InforPro. Começa a sexta-feira e o servidor está na bancada com problemas e agora a logística não permite mais que a gente pegue as peças do nosso fornecedor, mande para a capital, espere receber, volte, não ia dar. A solução foi pegar o servidor inteiro com tudo, colocar no carro e partir para São Paulo para tentar resolver direto no nosso parceiro, na bancada dele. E ainda bem que ele é um excelente parceiro, porque a gente fez isso. Gastamos algumas horas para resolver isso, porque também o meu parceiro não tinha essas peças sobressalentes e teve que buscar em outro parceiro. E quando finalmente nós conseguimos resolver tudo, era sexta-feira, próximo às 2 horas da tarde. Agora começa o debate. Como é que a gente vai colocar essa máquina numa sexta-feira às 2 da tarde e fazer chegar em Montes Claros, Minas Gerais, no sábado? A solução foi
via aérea. Entramos em contato com a companhia aérea, fizemos a cotação e realmente havia uma modalidade de transporte aéreo em que o produto era colocado no avião e entregue no aeroporto de Montes Claros no dia seguinte e estava tudo certo. Não estava tudo certo, porque fomos informados que o produto vai chegar, mas o departamento de cargas do aeroporto de Montes Claros não funciona no fim de semana e a carga só ia poder ser retirada na segunda-feira. Pensa e pensa mais um pouco e pensa mais um pouco. E aí consideramos o seguinte: despachar o servidor como uma bagagem no avião. Eu iria como um passageiro, já que eu já estava em São Paulo, esticaria até Guarulhos, pegaria o próximo voo, entraria como passageiro, despacharia o servidor como uma bagagem, pegaria ele do outro lado, lá em Montes Claros, como uma bagagem, todo mundo estaria feliz, daria certo, conseguiríamos atender esse cliente. Mas, como a vida não é um morango, isso também não funcionou. A caixa era grande demais e o servidor pesado demais para que pudesse ser despachada como uma bagagem normal e, portanto, ele teria que entrar nas tarifas e nos sei lá o que de exceção de carga, que eu não manjo desse negócio aí. Enfim, não ia dar pra pegar na hora na esteirinha ali, ia ter que esperar o departamento de cargas, que só ia abrir na segunda-feira, mesmo que eu estivesse lá, então o frete aéreo estava descartado. Era quase 4 horas da tarde da sexta-feira, o servidor ainda não tinha saído de São Paulo e não sabíamos como fazer para essa máquina chegar até Montes Claros. A essas alturas, nem dava mais para ir de carro. Se eu fosse de carro, eu ia ter que atravessar a noite dirigindo, ia chegar lá por volta de 10 horas da manhã, entregar o equipamento, mas aí a minha volta seria condenada, porque eu ia chegar próximo do domingo ou da segunda e não ia conseguir fazer a minha reunião importantíssima na segunda-feira cedo, a qual não poderia faltar. Foi então que a gente teve a única ideia que talvez desse certo. Ônibus. Era pouco mais de 4h20 e tinha um problema que eu ainda não contei para vocês. Era meu dia no rodízio em São Paulo. Então eu podia no máximo rodar mais 40 minutos no centro expandido e depois disso estaria preso. O único lugar que dava para ir era o terminal rodoviário de Tietê, e era para lá que eu meti o carro e fui. Cheguei lá às 5 horas em ponto e descobri que tinha um ônibus para Montes Claros que saía às 8h30 da noite. Beleza, o plano era bem simples. Despacho essa bagagem de lá, espero dar 8h30, entrego para o motorista, vou embora para casa, aviso o meu cliente, ele pega na rodoviária, todo mundo fica feliz. Não. Simplesmente não dava para fazer isso a menos que eu fosse o passageiro que acompanhasse a bagagem junto comigo. Porque qualquer outra forma de levar esse produto sem que eu estivesse, teria que ser despachado e aí a entrega seria só daqui a 6 dias. Parabéns, logística brasileira! Resumo da história. Eu teria que colocar esse produto no ônibus, acompanhar ele até Montes Claros e de lá voltar de avião no sábado, para que eu chegasse no sábado em São Paulo e pudesse descansar no domingo. Parecia esse um bom plano. Aliás, era o único plano que eu tinha. Então beleza, como eu estava com o horário sobrando, o servidor estava no porta-malas do carro, lá no estacionamento, eu comprei umas coisinhas, tomei um banho por ali mesmo e me arrumei por ali mesmo, porque eu estava num estado lastimável, comi alguma coisa e aí era esperar às 8h30. E aí que aconteceu uma coisa muito pirada. Era 8h10 da noite e eu não encontrava a plataforma aonde esse ônibus ia sair. E começo a olhar as plataformas aqui, e nada de nenhum lugar para Montes Claros. E 8h15 e nada. E 8h20 começou a bater o desespero, porque faltavam 10 minutos. O terminal rodoviário do Tietê é gigante, eu não estava encontrando. Foi aí que eu percebi que eu estava cedendo aos meus instintos de homem e não estava pedindo informação. Corri rapidamente até o guichê da companhia de ônibus e perguntei de onde que ele ia sair. E aí a atendente fala: ele vai sair da plataforma 26. Está com uma placa para uma cidade que eu já esqueci qual era o nome, lá da Bahia. Eu nunca ia achar, porque o ônibus não estava com uma placa de Montes Claros, ele ia para sei lá que cidade da Bahia. E agora faltavam 5 minutos para o ônibus sair. Eu saí do guichê da empresa de ônibus correndo como um maluco, cheguei baforando, sem o servidor, porque o servidor estava no porta-malas do carro, olhei para o motorista, ai,
Que bom. Olhei para o chão e tinham 2 carrinhos de transporte. Eu falei 2 carrinhos de transporte que o cara do transporte usa para colocar as malas nos bagageiros do ônibus numa distância de 2 metros. Cara, eu tô com uma caixa de servidor aí no bagageiro do meu carro, tem uns 30 quilos aproximadamente. Presta o carrinho para poder pegar? E o cara do carrinho simplesmente fala: não pode pegar. Você vai ter que carregar por conta própria. Era mais ou menos uns 100 metros de distância entre o estacionamento e a plataforma de embarque. E o motorista ainda: e olha que eu vou sair daqui em 2 minutos. Se você não trouxer aqui, vai ficar na estrada. Meus queridos, eu não sei se eu incorporei o espírito do Hulk, Usain Bolt ou sei lá o que, mas eu saí correndo pro estacionamento como se não houvesse amanhã, abri o porta-malas do carro, botei o servidor nas costas e saí correndo com uma caixa de servidor de 30 quilos pelo terminal rodoviário do Tietê, que nem um idiota, mas consegui chegar. Pingando de suor, maluco! Mas consegui fazer. E nem para ganhar um parabéns do motorista. A minha vontade era de pegar aqueles 2 carrinhos e enfiar na orelha, uma de cada lado do motorista ali. Mas eu trouxe o servidor e agora eu estava dentro do ônibus, a caminho de Montes Claros, com esse equipamento no bagageiro. Agora, minha preocupação, depois que eu parei de transpirar, suar e respirar como um maluco, era pensar na minha volta. O ônibus chegaria aproximadamente 1h da tarde, e o último voo que tinha de Montes Claros para São Paulo era 2h40. Parece que dá. A distância da rodoviária até o aeroporto era de 20 minutos. Era só eu combinar com o meu cliente de pegar o produto na rodoviária sem atrasos. Eu pego o Uber, chego lá, faço o check-in e de volta para casa. Mas quem falou que a vida é fácil? Conversando com meu colega de banco, que graças a Deus era uma pessoa muito experiente e que já tinha feito aquela viagem muitas vezes, ela me informou que o ônibus não vai chegar 1h. Ele sempre atrasa. Pode esperar que ele chegue entre 3 e 4h da tarde. E eu, com a passagem de volta já comprada, pensando o que eu faço agora. Olhando no itinerário do ônibus, eu percebi uma coisa muito legal. Antes de Montes Claros, o ônibus faria uma última parada para o almoço, cerca de 11h30, numa cidade que estava a 2 horas de distância de Montes Claros. Isso quer dizer que o ônibus pararia aproximadamente 11h30 da manhã, sairia daqui 12h30 e chegaria aproximadamente 2h30 da tarde aqui em Montes Claros. Claro que eu perderia o meu voo de volta, a menos que quando ele parasse aqui às 11h30, eu pegasse um Uber, não almoçasse e fosse direto, abandonando o ônibus. Aí eu chegaria lá por volta de 1h30 da tarde. Pronto, gastaria um pouco mais de Uber, mas daria certo. Combinaria com o meu cliente de pegar a carga no aeroporto, desceria no aeroporto, de lá já pegaria o voo, voltaria para casa, missão cumprida, servidor entregue no sábado. Mas é claro que não ia dar certo, porque o ônibus estava atrasado e ele não parou às 11h30 no último ponto para almoçar. Ele parou às 11h30 num ponto que ficava a 3 horas de distância, numa cidade bem mais atrás. E pensa numa cidade que não tinha nada, nadica de nada. Um verdadeiro deserto. Não teve jeito. Desci do ônibus e nem pensei em almoçar. O lugar só tinha uma lanchonete e um posto de gasolina. Desci, corri pro posto, olhei pro frentista, falei: amigo, eu preciso estar 2 horas da tarde em Montes Claros e eu preciso que você me diga que tem um Uber, um táxi, qualquer coisa aqui. E não é que na hora que eu acabei de falar, estava entrando no posto um dos únicos táxis da cidade para abastecer. O frentista olhou, ele acabou de olhar e... Opa! Cola aqui! Aí o taxista veio, falei com o cara, tirei o servidor do ônibus, botei no carro e ó... Nem vou contar quanto que deu esse táxi. A única coisa que eu vou contar é que depois de tudo isso e de tudo que podia dar errado, às 2h05 da tarde, eu estava entregando o servidor no aeroporto de Montes Claros para o meu cliente. E os engenheiros, os técnicos, todo mundo já estava no data center esperando a máquina, receberam a máquina, foram trabalhar, a Infor-Pro cumpriu o compromisso dela, não teve lucro nenhum, mas o cliente teve seu projeto atendido e isso é o que importa. E eu corri para o check-in e voltei para São Paulo pouco mais
de 5 horas da tarde, eu já estava na capital de novo. Que aventura! Foi completamente maluco. Tudo que tinha que dar errado, deu errado. Mas o mais importante, como eu falei para o meu cliente, ele precisava daquilo e ele confiou na InforPro para entregar aquele equipamento naquele dia e a gente não podia quebrar esse compromisso. Não importa o quanto custasse, o acordo era o acordo. E eu não ia deixar um cliente da InforPro na mão. Quase fiquei louco, mas no final das contas deu tudo certo. E se você gostou dessa aventura maluca, não se esqueça de curtir o vídeo, clicar no joinha, comentar. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, porque vira e mexe, muita história maluca como essa e outros causos de TI são compartilhados aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!